Bom dia a todos, acho que todos já entraram aqui. Vamos começar agora o workshop sobre a revisão da Resolução 759/2018, que estabelece os critérios, né, para o tratamento diferenciado das empresas, das microempresas e empresas de pequeno porte. Sou Carlos Neres, superintendente adjunto aqui da SFI. Essa reunião vai ser gravada e posteriormente vai ser disponibilizada no YouTube. Não sei se a gente aguarda mais uns minutinhos, porque tem poucos participantes aqui, mas eu acho que eu vou seguindo aqui, qualquer coisa depois eles acompanham pelo YouTube, tá? Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Bom, só trazendo aqui o cronograma do workshop, eu estou fazendo aqui inicialmente a abertura, na sequência vou fazer uma breve apresentação da proposta aqui, dos objetivos desse workshop, dos objetivos que pretendemos alcançar na revisão da resolução. Na sequência, vamos abrir um período de exposição para os representantes que estão inscritos e, por final, teremos um período aí de meia hora para comentários adicionais de outras pessoas aí que estão participando dessa reunião. Vou trazer aqui algumas orientações iniciais sobre o workshop. Então, esse evento ele ocorre com a infraestrutura particular dos participantes. Problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP farão com que o workshop seja postergado. No entanto, problemas técnicos que impossibilitem o expositor de apresentar não farão com que o workshop seja postergado. Condutas inadequadas ensejarão a remoção do participante do evento. Pedimos aos participantes que se identifiquem com nome, empresa e instituição no chat da reunião para registro futuro na ata e na lista de presença do workshop. Mantenha os seus microfones fechados e câmeras desligadas durante o evento. Somente abra a câmera e o microfone quando a palavra for concedida. No período de exposições no final, então, cada expositor terá a duração máxima de 10 minutos. As perguntas e comentários deverão ser feitos só ao final da sequência de exposições. Os interessados em perguntar ou tecer comentários no momento reservado para o debate deverão utilizar o recurso de levantar a mão ao final do Teams. Quando a palavra for concedida, o participante deve apresentar-se com seu nome, empresa e instituição que representa. Serão concedidos 5 minutos por pessoa para comentários, e esse workshop está sendo gravado, a gravação estará disponível na página da ANP no YouTube. Os microfones dos ouvintes ficarão inabilitados, a pessoa a quem a palavra for concedida terá o microfone aberto pela equipe da organização do workshop. Aqui são as etapas de forma geral com relação à revisão da resolução, tá? Então, a gente já realizou os estudos preliminares para essa revisão. Estamos agora no momento do workshop. O workshop ele visa coletar subsídios para a elaboração do relatório de análise de impacto regulatório, tá? Ao final dessa análise, será proposta uma minuta da revisão dessa resolução. Após aprovada pela diretoria colegiada, essa minuta entrará em consulta pública por algum prazo e, por fim, terá a audiência pública. Com as revisões realizadas após a consulta e audiência pública, essa revisão irá para aprovação e publicação no DOM. Tá? Então, detalhando um pouco mais qual é o objetivo aqui desse workshop, então, a ideia é coletar subsídios para análise de impacto regulatório e já propiciar desde o início dessa revisão a participação da sociedade e dos agentes econômicos interessados. É importante também para trazer aspectos relevantes que eventualmente a ANP não tenha ainda considerado nessa revisão. Tá? E, por fim, dar uma publicidade ampla, legitimidade e transparência ao processo regulatório da ANP. Entrando agora no detalhe da resolução, então a resolução 759/2018, ela regulamenta o artigo 55, parágrafo 1º da Lei Complementar 123/2006. Essa lei, ela traz critérios, né, e benefícios
porque favorece as microempresas e empresas de pequeno porte. A ANP optou, nesse momento, por regulamentar a dupla visita como forma de benefício a essas empresas. Tá? O que é a dupla visita? Ela é o procedimento de fiscalização atualmente, né, conforme está na resolução hoje. Então, procedimento de fiscalização pelo qual não é lavrado auto de infração naquela primeira fiscalização realizada no estabelecimento. Ela abrange as micro e pequenas as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definidas no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Importante frisar que não são todas as microempresas e empresas de pequeno porte que são beneficiadas com essa lei, né? Ali tem, além de ser microempresa e empresa de pequeno porte, ali tem diversos critérios que precisam ser obedecidos, atendidos para que seja aplicado esse benefício. Tá? Aqui nós trazemos alguns números, né, do potencial de aplicação da dupla visita atualmente, né, a resolução atual, né, atualmente tem, segundo o cadastro da Receita Federal, 74 mil agentes econômicos autorizados pela ANP, potencialmente beneficiados pela dupla visita. Cabe ressaltar, como eu comentei, que não são todas as microempresas e empresas de pequeno porte que são beneficiadas com a dupla visita. Um exemplo simples de entender, né, não são beneficiadas empresas que tenham outras empresas como pertencentes ao quadro societário. Tá? Dessas 74 mil empresas potencialmente beneficiadas, nós temos mais de 21 mil empresas que se classificam como empresas de pequeno porte e cerca de 52 mil empresas que são microempresas. O que aqui, quais são os problemas que ensejaram essa revisão, né? Basicamente, nós temos 4 objetivos que pretendemos atender nessa revisão. Eu vou falar aqui de forma geral, depois eu entro um pouco mais em detalhe em cada um. Então, primeiramente, atender a súmula 3 de julho de 2024, que trata do perigo direto e iminente. Adicionalmente, promover o tratamento diferenciado também quanto à aplicação nos prazos das notificações da ANP, realizar ajuste de logística para evitar as ambiguidades na aplicação da norma e dar aos solventes o mesmo tratamento dispensado ao metanol. Entrando então aqui um pouquinho mais em detalhe, a súmula 3 de 2024, ela trouxe diretrizes mais objetivas para o fiscal em campo determinar aquilo que seria um problema de perigo direto e iminente. E por que isso é importante na questão do tratamento diferenciado? Porque a identificação de perigo direto e iminente é uma das hipóteses de não aplicação do tratamento diferenciado a essas empresas. Então, um aspecto importante é a gente fazer a sincronização então, da súmula, né, então, que foi a decisão da diretoria, com a norma que aplica a dupla visita. Durante a análise, nós vimos também a oportunidade de estender o benefício para as microempresas e empresas de pequeno porte, para além da dupla visita. Né? Então, hoje, o único tratamento diferenciado é a dupla visita, e vimos que seria interessante também trazer prazos dilatados de cumprimento de notificação, tendo em vista que essas empresas elas não têm o mesmo, a mesma capacidade administrativa de empresas maiores. Então, uma das ideias aqui a serem aplicadas seria esse prazo dilatado para o cumprimento das notificações. Outra proposta importante aqui são a mudança de logística com o objetivo de evitar ambiguidades. Né? Então, a primeira norma publicada, ela gerou bastante discussão interna e externa com relação a alguns itens ali que geravam, na verdade, interpretações diversas. Né? Trouxemos aqui um exemplo simples, que é a definição das empresas que
são abrangidas, né, pelo tratamento diferenciado. Então, na redação atual, fala de empresas de pequeno porte e microempresas que são definidas no artigo 3, porém isso daí suscitava alguma dúvida, né? Quem lia inicialmente poderia imaginar que seriam todas as empresas, microempresas ou pequeno porte. Estamos propondo aqui uma redação mais clara, indicando que apenas as empresas que atendam aos critérios do artigo 3º. Essa é uma mudança pequena, mas que gera uma melhor clareza nos efeitos da resolução. E tem outros itens ali que geram certa discussão, como necessidade de notificação prévia ou a existência de uma medida de reparadora de conduta prévia. Houve muito debate com relação a esses itens e o objetivo aqui é a gente eliminar, né, essas possíveis interpretações diversas. Estamos também incluindo solventes como os casos de não aplicação do tratamento diferenciado, né? Então, na versão original, a hipótese, né, de não aplicação do tratamento diferenciado era a comercialização de combustíveis contendo metanol, por exemplo, porém solventes ficou de fora e vamos aproveitar essa oportunidade aqui para corrigir e incluir também os solventes por ser algo grave. Bom, fiz a explicação. É importante aqui, vamos disponibilizar um questionário, tá? Então, esse questionário é importante que todos que puderem preencham, eles vão trazer essa oportunidade inicial de trazer formalmente outros problemas, análise de como está a resolução hoje. Esse link desse formulário vai ser disponibilizado aqui no chat e será disponibilizado também via os e-mails das pessoas que se cadastraram aqui para participar dessa apresentação, desse workshop. Tá? Obrigado. E eu passo a palavra para a Rita, para ela organizar aqui a participação dos expositores. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Eu vou conduzir aqui a parte da exposição, né, dos inscritos. A gente tem como primeiro inscrito, por ordem de inscrição mesmo, né, de preenchimento do formulário, o senhor Geraldo Magela de Araújo, da Abrapol, Associação Brasileira de Produtores de Lubrificantes e Aditivos. Deixa eu ver aqui. Vou conduzir para segundo participante, né, o segundo expositor, que é a senhora Carolina Dutra, da Sindicombustíveis Resan. Senhor Eusébio Luiz Pinto Neto, do Eusébio Luiz Pinto Neto, do Sindiposto Rio de Sindipós Petro, Rio de Janeiro. E o próximo é a senhora Simone Rodrigues, da Fé Combustíveis, representante da Fé Combustíveis. Só estou achando que teve algum problema que só tem, acho que, presentes da ANP, né? Ou tem algum externo? Não, a senhora Simone ela está presente. Sim. Ah, então tá bom. Olá, todos me ouvem? Sim. Sim, estamos ouvindo. Bom dia, Carlos, bom dia, Rita. É um prazer estar aqui para, primeiro, né, parabenizar a agência por essa oportunização de revisão da norma, em que acreditamos realmente que essa legística ela tem que ser melhorada, em que pese, né, ter aí uma preocupação da agência nesse sentido.
já há algum tempo, mas tem alguns pontos, alguns detalhes que nós, da Fé Combustíveis, entendemos primordial aí a revisão da norma. Um deles é quando a gente coloca aí no artigo 3º, em que se cita a exceção de não aplicar a medida reparadora, né? Desculpa, a dupla visita, nos casos em que são caracterizados fraude. E aí, entende-se na linha A, comercialização ou alienação de produtos fora das especificações da ANP. Só que nós entendemos que essa exceção ela deve se restringir nos casos em que se comprova efetivamente a fraude. E na prática a gente vê que a ANP ela não aplica essa dupla visita quando se trata de uma desconformidade, sobretudo daquelas que o revendedor não tem como detectar no ato ali do descarregamento do produto e só vai ser apurado a posteriori um eventual vício de qualidade que não caracteriza adulteração, em hipótese alguma, porque nós entendemos que nos casos aí de adulteração, que aí vai sim estar incluso nessa questão de fraude, que não cabe de forma alguma, né, o benefício, mas que quando se trata de uma especificação não controlável e detectada aí que não está ao alcance do revendedor, que deveria sim, neste primeiro momento, ser aplicado o benefício da norma. Então, essa legística aí de redigir melhor e deixar claro esse ponto é uma das situações em que a gente entende que deve haver revisão, sim. A outra questão seria com relação aos prazos, que no artigo no artigo 3º, inciso 5, disse que, uma vez beneficiado com a aplicação, seja da medida reparadora de conduta ou de já ter sido beneficiado com a dupla visita, que o agente não estaria mais passível de ter este benefício. Nós também entendemos que, por se tratar dessa categoria aí, deveria colocar-se um prazo temporal aí, a exemplo do que ocorre na medida reparadora de conduta, de 2 anos. E aí, depois desse prazo, se fosse encontrado nessas empresas aí situações menos gravosas, que pudesse ser novamente utilizado esse benefício da dupla visita. Então, as nossas considerações preliminares, é óbvio que a gente vai enviá-las, né, pelo formulário, e após a minuta da resolução, aí a gente tem uma noção mais clara, né, de onde serão os pontos aí que a ANP vai efetivamente mudar, nós poderemos contribuir com mais precisão aí no caso. Eu agradeço imensamente aí a atenção e a palavra. Obrigada, Simone. Obrigada a vocês. Nery, posso chamar o próximo? Sim, pode chamar, por favor. Pode. O senhor José Luiz Rocha, da Abragás. Oi, tá me ouvindo? Bom dia, sim. Sim. Eu não estou vendo imagem. Tá com imagem ou não tá liberado a imagem? Tá liberada a imagem, Rita. Tá liberada? Para mim não está aparecendo. Bom, mas vamos lá. Não há necessidade também da imagem. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rita. Bom dia aos demais participantes. Eu estava ouvindo ali, na verdade, a minuta desse... Essa minuta já está no site da ANP, né? Essa não, tem a minuta da medida reparadora de conduta. A gente está Entendi. tratando aqui da dupla visita, né? Que seria esse tratamento mais benéfico aí para microempresa e empresa de pequeno porte. Tá. Eu queria colocar mais assim o que a gente já tratou lá atrás na própria sugestão para quando a gente tratou da 688,
eu acho assim que a gente precisa tentar ampliar um pouco mais os benefícios das pequenas empresas, mas sei que isso é um tanto... As nossas sugestões, elas já foram apresentadas lá em outras, e a gente provavelmente vai ter que repetir diversas delas. Então, a gente tem bastante coisa que a gente precisa colocar, especialmente na parte de documentação, na parte de mudança de endereço, quando a empresa muda de local, na parte de portões, que foi uma questão que a gente questionou muito, quando a fiscalização chega na revenda e muitas vezes tem uma pequena diferença de portão, e isso acaba interferindo na operação, sendo que seria uma pequena correção, mas não é um serviço que você consegue fazer no momento, depende de contratar profissional, enfim. Então, assim, tem muitos detalhes que eu imagino que ele venha a somar, né, na mesma linha que é que vinha da 688, né, que é a medida reparadora, porque elas se complementam, né, na verdade são muito parecidas as duas, né, tem muitas coisas que são idênticas ali. Então, como a gente tem a oportunidade de fazer aí as contribuições até o dia, se não me falha a memória, dia 18, acho que é isso, né? São 45 dias, né, que Não, tá é até o dia. Desculpa, senhor Luiz, mas é até o dia 8. 6. A consulta pública será dia 18, mas a audiência pública será dia 18, mas a Isso. consulta é até o dia 6. A consulta pública é até o dia 6, da Ah, 688, da medida reparadora certo. de conduta. Da 688, mas dessa da Isso, 759 vai um pouco para frente, né? sim. Essa ainda não tem, tá. Mas então tudo bem. Basicamente era isso aí. Eu acho que as duas se complementam muito. O tema praticamente são os mesmos. Acho que é mais uma questão aí de fazer essas pequenas colocações mesmo. Minha parte seria isso aí. Não tenho assim nada a acrescentar nesse momento. A gente vai colocar ali das contribuições mesmo. Ok? Tá, muito Legal. obrigado. Pois não. Obrigado. Pois não, Carlos. Não, obrigado. Eu só queria fazer um complemento, né, para distinguir um pouquinho da MRC e, na verdade, do tratamento diferenciado da 759, né? Então, a medida reparadora de conduta, que é a resolução atualmente 688, cuja revisão está em consulta pública, terá audiência pública, ele trata de a permissão de se reparar uma conduta sem ter o auto de infração, só que apenas para infrações de baixo potencial lesivo e abarca qualquer porte de empresa. No entanto, essa resolução que nós estamos iniciando agora a revisão por meio desse workshop, que é a resolução 759 de 2018, ela é um tratamento diferenciado específico para microempresas e empresas de pequeno porte que atendam aqueles requisitos da Lei 123 de 2006. Então, como que a gente consegue imaginar? Na verdade, essa resolução atual, ela traz um rol de benefícios muito maior do que da MRC, né? Então, a MRC, ela trata de um pequeno conjunto de irregularidades onde não será aplicado auto de infração. Enquanto a resolução 759, na verdade, ela, vamos dizer assim, ela impede o auto de infração para a maior parte das infrações, exceto aquelas que são graves, né? Então, por exemplo, comercializar o produto não conforme, questões graves de segurança. Então, a 759 ela é mais ampla. Atualmente, o único benefício é a dupla visita. Para essa revisão, nós estamos propondo, além da dupla visita, o prazo dilatado para atendimento das notificações. Então, só para deixar claro, agora, na revisão da resolução 759, estamos iniciando o processo agora por meio desse workshop, será feita análise de impacto regulatório, será feita uma minuta dessa resolução e só então ela entrará em consulta pública. Perfeito. Devolvo a palavra, Rita. Eu vou só repassar os nomes dos expositores que a gente foi lendo, né? Eles não estavam presentes, mas existe a possibilidade deles terem entrado na sala, né? Geraldo Magela, Geraldo de Araújo, da Abrapol,
e a senhora Carolina Dutra e Eusébio Neto estão presentes? A senhora Simone. Ô, Rita, só para pontuar, a Carolina, ela está numa outra reunião que aconteceu no mesmo horário, por isso ela não deve ter conseguido participar, entrar dentro do tempo, e a doutora Ana Violeta também, que tinha se inscrevido em nome do Minas Petro, que também não vai estar presente, só para alinhar aí com vocês, tá bom? Obrigada. Tá, ótimo. Obrigada, Simone. Nery, eu vou devolver a palavra para você. Acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, então. Então, assim, reforço, né, que a gente está aqui numa etapa inicial da revisão da resolução, tá? E reforço aqui também o pedido de contribuições pelos formulários. Peço a todos que estão presentes aqui para divulgar esse link do formulário para todos os envolvidos, para as demais associações, sindicatos, para que a gente possa coletar a maior quantidade de informações e subsídios para a produção desse relatório de impacto regulatório e, finalmente, uma minuta aderente aí, um bom compromisso com todos. Obrigado a todos os presentes. Então, acho que podemos encerrar aqui o workshop. Simone. Gente, Nery, Simone. o link vai ser enviado no e-mail para o formulário? Desculpa, eu não entendi essa parte. A gente colocou aqui no chat. O link está no Desculpa, chat, Nery. Ah, e será ótimo. encaminhado por e-mail dos participantes. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, gente. Um bom dia. Dia. Bom dia.